Que bom estarmos entendendo o verdadeiro significado da Páscoa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 39, nós tomaremos por base nessa noite. Diga ao irmão que está ao seu lado assim: Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Aliás, já estamos sendo ministrados, amém? Amém? Glória a Deus. Amados, o tema proposto nessa noite é Páscoa, o cálice que Jesus bebeu por nós, mantendo a presença de Deus. Sabe, você pode dizer comigo? Diga-me assim: Páscoa, o cálice que Jesus bebeu por nós, mantendo a presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, na oração de Jesus, falou assim: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Está projetado, está desligado, né? Vamos falar junto? Diga-me assim: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Vamos falar juntos? Mateus 26, versículo 39. Queria chamar-lhes a atenção em cima desse tema proposto, que é um tema instigante, é um tema que nos conecta, obviamente, com Deus, porque a Páscoa, nós precisamos entender hoje, quase que universalmente as pessoas comemoram. Aliás, durante a semana aí, pessoal voltado, né, para a Páscoa. Nós temos muitas manifestações religiosas. Inclusive eu passava numa avenida aqui no bairro Santa Mônica, e um lugar que vende peixe, a fila estava quilométrica, né, porque tradicionalmente é uma religião que diz que não pode comer carne nesse período, né? Então é só peixe. Mas nós sabemos, irmãos, que a Páscoa, nós entendemos à luz da Bíblia, hoje foi muito esmiuçado, trata-se da forma como Deus veio operando, agindo na vida do seu povo, do povo de Israel. Em Gênesis capítulo 3, nós sabemos que houve a queda do homem, e após a queda do homem, nós sabemos que houve um período de escravidão. Estou apenas fazendo um resumo que a Lenice nos trouxe. E tudo que nós temos no Velho Testamento eram tipos da pessoa de Cristo. Nós chamamos na teologia de protótipo da pessoa de Cristo. Todas as coisas no Velho Testamento estavam sinalizando para um período em que certamente, conforme aconteceu na história, o Verbo se tornaria carne e habitaria entre nós. Então nós temos alguns símbolos do Velho Testamento, obviamente, que representavam a transição, a retirada do povo de Israel do Egito, e Deus direcionando o seu povo até a terra de Canaã, e assim sucessivamente toda a história do povo de Deus, Deus à frente. E nós encontramos, irmãos, que a partir da queda de Adão, Romanos capítulo 3, versículo 23 nos fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Será que você pode falar comigo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos aqui são todos. Por mais perfeito que o homem julgue ser, por mais justo que ele julgue ser, todos nós nos enquadramos, obviamente, nesses todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que falar desse processo da Páscoa não é apenas nós apontarmos para a cruz, mas é falarmos o que isso representa para cada um de nós. Porque, na verdade, irmãos, a Páscoa, ela é um símbolo bem notório, bem presente, bem íntimo, da reconciliação e também da presença de Deus.
Por isso que a cruz de Cristo, que Jesus fez por nós naquela cruz, obviamente tudo isso é uma demonstração clara da preocupação de Deus, do interesse de Deus em reconciliar o homem consigo mesmo. E não haveria outra forma do homem ser reconciliado com Deus, a não ser através de alguém que pudesse estar à altura, para não apenas oferecer um sacrifício a Deus, mas para Ele mesmo, sendo justo, íntegro, ser este sacrifício que seria ofertado a Deus. Por isso que João disse o quê? Foi falado essa noite: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não era apenas o sacerdote que estava nos representando diante de Deus, mas Ele era o próprio sacrifício que se entregou por nós na cruz, com o objetivo de nos reconciliar com Deus. Lembra daquela intimidade que o homem tinha no Éden, que foi perdida? Jesus, ele veio para resgatar essa comunhão do homem com Deus. E, irmãos, isso traz como princípio o interesse de Deus em manter a sua presença com o homem. Deus, ele quer se relacionar conosco, Deus, ele quer falar conosco, Deus, ele quer dirigir as nossas vidas, Deus, ele quer guiar os nossos passos, Deus, ele quer, de uma forma muito íntima, trazer o homem para perto de si, porque o homem, irmãos, dentre toda a criação de Deus, nós sabemos que o homem, ele é o ápice da criação de Deus, porque o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E viu Deus, quando fez o homem, que isso era muito, muito bom. Deus, quando fez você, fez a mim, fez a todos nós, viu Deus que isso era muito bom. Portanto, irmãos, a Páscoa da qual nós nos referimos, que ocorreu na história do povo de Israel, que de alguma maneira as mentes, os corações se voltam para esses fatos nos dias de hoje, nos levam a olhar para Cristo, para aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, tendo esse interesse de Deus em reconciliar o homem consigo mesmo, e nessa reconciliação do homem com Deus, Deus interessado em fazer com que a sua presença se tornasse conhecida, notória, diante do próprio homem. Amados, nós sabemos que a cruz de Cristo nos abriu de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, novamente o caminho dessa comunhão com Deus. Por isso que 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Ele é o que faz essa ponte entre Deus e os homens. É o que liga o homem a Deus. Por isso que ele se autodenomina dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós encontramos, irmãos, que aqui nesse caso, quando nós nos voltamos para a morte de Cristo, para a sua ressurreição, a sua ascensão, isso nos mostra que a cruz abriu para nós um novo caminho, um caminho de acesso a Deus. Tendo em vista que os nossos pecados nos separavam de Deus. E no Getsemane, irmãos, nós encontramos essa oração tão profunda de Jesus, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Nós observamos aqui que Jesus, ele sabia que um cálice o esperava. E quando nós falamos em cálice, nós não estamos falando de um recipiente do qual nós estamos acostumados na ceia, mas nós estamos buscando aqui entender, irmãos, que quando Jesus ele faz essa oração, certamente Jesus aqui não está se apresentando como alguém fraco, como alguém derrotado, como alguém vencido, mas ele demonstra nessa oração, se for possível, passe de mim este cálice, ele demonstra nitidamente que agora ele estaria carregando antecipadamente o peso espiritual da nossa redenção. O que o levou à cruz foi exatamente esse peso espiritual, que estava nesse peso a nossa redenção. E como ser humano, como homem que Jesus é, Jesus ele estava temendo o cálice.
Pode até parecer estranho essa expressão, mas Jesus, ele temia o cálice. Por que ele temia o cálice, pastor? Porque esse cálice, irmãos, aqui não eram os cravos que estariam sendo pregados nas suas mãos. Também, irmãos, o cálice aqui não seria só morte física, porque ele estava ciente de que ele entregaria a sua vida por nós. O cálice aqui também não estava a rejeição de Israel, porque ele sabia que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Esse cálice aqui, irmão, Jesus sabia que também não seria a fúria dos seus algozes, dos seus inimigos, dos soldados romanos, aqueles homens que tinham capacidade de estar executando aqueles que eram julgados. Esse cálice também, Jesus sabia que não tratava-se aqui, irmãos, da rejeição ou, quem sabe, do fato da negação dos discípulos à sua pessoa. Aqui nós encontramos, irmãos, que esse cálice, do qual nós temos, segundo o profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 17, esse cálice, irmãos, era a ira de Deus colocada sobre a vida humana, que pesaria sobre a pessoa de Jesus. O juízo de Deus que estaria sobre os homens e estaria sobre Jesus. A separação espiritual que estava sobre os homens e estaria sobre Jesus. Ele então se tornaria pecado por nós. Por isso que a Bíblia nos diz, irmãos, que ele estaria experimentando o abandono de Deus. Porque ele sendo Deus, obviamente nós já ouvimos aqui que esse cálice que Jesus temia era exatamente o momento em que a parte divina se retiraria, em que Jesus, segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, ele tomaria sobre si as nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Então esse ato dele tomar sobre si as nossas iniquidades, ele temia isso porque, na verdade, durante todo o ministério terreno de Jesus, ele estava em conexão 24 horas com o trono de Deus. Tudo que Jesus fazia, ele fazia subordinado à ação do Espírito Santo, às diretrizes de Deus. Ele falava com Deus, Deus falava com ele. Existia uma conexão muito íntima entre o Filho e o Pai. Mas chegar-se-ia o momento em que Jesus temia exatamente esse momento que ele ficaria sem essa presença de Deus na vida dele, em que o Deus se afastaria por um instante, porque ele estaria tomando sobre si o que os nossos pecados. Ele estava dizendo: Senhor, Pai, se for possível, passe-me este cálice. É o cálice da ausência de Deus. É o cálice, irmãos, da ira de Deus. É o cálice do juízo de Deus. Mas Jesus, irmãos, não foi isento de tomar o cálice. Ele tomou o cálice. Você pode falar isso com o irmão, fala assim: meu irmão, Jesus tomou o cálice. Jesus tomou o cálice. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, irmãos, com uma finalidade. Ele bebeu o cálice da separação de Deus naquele momento com uma finalidade. Ele bebeu do cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos beber o cálice da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, vai nos dizer assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E ele ainda vai dizer: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então ele bebeu a ira do cálice da separação de Deus, para que nós estivéssemos bebendo do cálice da graça, do favor, da misericórdia, da bondade de Deus, da qual, irmãos, nos conservam e nos, de alguma maneira, nos respaldam a fim de nós não sermos consumidos. E nós encontramos aqui que no Getsêmani, em agonia, Jesus inicia aqui, nessa oração, uma batalha espiritual. Não era nada tranquilo para Jesus, irmãos. Obviamente, nós que lemos a história, a gente tem essa ideia, mas observamos aqui, irmãos, que a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 24, versículo 44,
Lucas capítulo 22, versículo 44, diz assim: posto em agonia, orava mais intensamente. Você pode falar comigo assim: posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Olha bem o que está escrito: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. A batalha de Jesus, irmãos, começou antes da cruz. A batalha de Jesus começou antes dele ser pego pelos soldados romanos. A batalha de Jesus, irmãos, começou antes que se concretizasse o que ele havia dito aos seus discípulos. Mas nós aprendemos aqui, irmãos, que na dor Jesus, ele não se afastou do propósito de Deus. Pelo contrário, olha a expressão: e posto em agonia, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Orava mais intensamente. Estando em agonia, sentindo o peso da cruz, sentindo o peso do cálice da separação de Deus, ele se aproximou mais, ele orou mais intensamente. Na pressão que estava sobre ele, ele permaneceu na presença de Deus. O que nós aprendemos aqui nessa noite, queridos, é que aqui nasce, portanto, um princípio central que nós devemos ter também no nosso coração, é que a presença de Deus, ela deve ser mantida nas nossas vidas, quer seja na bênção ou nas pressões da vida, na facilidade ou na dificuldade, nós devemos manter a nossa comunhão com Deus. Estando em agonia, ele orava mais intensamente. Quantos de nós, quando estamos em agonia, quando estamos passando pelos intempéries da vida, pelas lutas, pelas dificuldades, quantos de nós abandonamos a oração, não oramos mais? Quantos de nós nos afastamos de Deus? Quantos de nós deixamos Cristo, deixamos a cruz, deixamos os rudimentos de Deus? Quantos de nós deixamos, irmãos, a vontade do Senhor? Mas Jesus nos ensina que quanto mais intenso for a nossa agonia, mais próximo de Deus nós devemos estar. Amém? Olha que princípio maravilhoso. E posto em agonia, orava mais intensamente. Você pensa sobre isso? Percebemos aqui, irmãos, que Jesus, ele estava de fato entendendo que esse cálice aqui, portanto, repito, não era apenas a dor física, mas era também uma separação espiritual, e tudo aquilo que nos afastava de Deus foi colocado ali sobre Jesus. Ele tomou o cálice, bebeu o cálice, para remover tudo aquilo que nos impedia de viver a presença de Deus. Tudo aquilo que imperava sobre a sua vida, que imperava sobre a minha vida, tudo aquilo que pesava sobre nós, ele bebeu este cálice para que de uma forma leve nós fôssemos promovidos a uma intimidade profunda com Deus. Ele removeu, irmãos, a barreira, a parede que nos separava de Deus. Por isso que o véu rasgou-se de alto a baixo, facultando a nós a oportunidade de nós nos achegarmos a Deus. Amém. E nessa oração, Jesus, aqui nós encontramos que o seu suor se transformou em quê? Em gotas de sangue. Para ilustrar esse sofrimento, essa agonia de Jesus, alguns estudiosos dizem que há apenas algumas circunstâncias das quais o suor se transforma em sangue. Uma delas é uma pessoa que morre envenenada. Jesus não morreu envenenado. A outra é quando a pessoa ela está intimamente, no seu coração está comprimido, está uma dor imensurável, tamanho é a dor que isso pode fazer com que o organismo todo corresponda, fazendo com que o suor se transforme em sangue. Sabemos que Jesus, ele se entregou por nós, por amor a todos nós.
por amor a você, por amor a mim, independentemente da nossa condição, independentemente de como nós éramos, de como nós somos, Ele morreu por nós, se entregou por nós. E aqui nós encontramos, irmãos, Jesus passando por tudo isso, porque Ele sabia que a intimidade com Deus, aquela presença de Deus era muito importante na sua vida. E em Mateus capítulo 27, no versículo 46, nós encontramos que houve um momento em que ali existia uma ruptura entre aquela comunhão de Jesus. Jesus olha e fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? A gente pode ficar pensando nesse momento tão difícil que Jesus estava tomando este cálice. Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, Jesus, Ele foi separado naquele momento da presença de Deus, para que nós fôssemos aproximados ao nosso Deus. Irmãos, naquele momento Jesus, Ele foi separado de Deus, para que, tomando sobre si os nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Irmãos, naquele momento em que Jesus, Ele tomou, Deus separou ali de Cristo, nessa separação nós encontramos Deus abrindo-nos a porta para estarmos em conexão 24 horas com Deus. E nós encontramos, irmãos, que Jesus, por exemplo, Ele fez a seguinte oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Será que você pode falar comigo? Mas como tu queres. Ou seja, seja feita a tua vontade, Senhor. Isso nos ensina, irmãos, que Jesus estava, mesmo sabendo do preço, mesmo sabendo da dificuldade do cálice, mesmo sabendo o que estaria imperando naquele momento, mas Jesus, Ele se rende à vontade de Deus. Nós precisamos nos render ao nosso Deus, porque quem não se rende a Deus, se distancia de Deus. Quem se rende ao Senhor, permanece firme e inabalável na presença de Deus. Um coração rendido ao Senhor. Pai, eu me rendo a Ti, Senhor, porque eu quero que o meu coração seja incendiado pela Tua presença. Eu me rendo a Ti, Pai, porque eu quero que a Tua vontade prevaleça na minha vida. Pai, eu me rendo a Ti, Senhor, para que, de fato, aquele preço que Jesus pagou naquela cruz, tomando o cálice no meu lugar, o cálice da ira do Senhor, eu me rendo a Ti, para que a Tua vontade seja feita na minha vida. Amém. O sacrifício de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Pastor, mas como assim? Segundo Romanos 5, versículo 1, irmãos, nós temos aqui que um dos efeitos do que Jesus fez por nós naquela cruz é que hoje nós temos paz com Deus. Amém. Diga, irmão, se meu irmão, hoje você tem paz com Deus. Vivíamos separados dessa paz, vivíamos distanciados dessa paz, mas hoje nós temos paz com Deus. O cálice foi bebido, a cruz foi suportada, a presença de Deus foi restaurada, o véu foi rasgado, o acesso de nós pecadores arrependidos a Deus, irmãos, foi liberado. E nós temos esse acesso à presença do Senhor. Você pode viver na presença de Deus. Amém. E eu quero assim, irmãos, trazer assim alguns ensinamentos práticos para nós. Porque mais do que qualquer coisa nessa vida, nós precisamos ter a mesma preocupação que o Cordeiro Pascual, que Jesus, que se entregou por nós. Nós precisamos ter a mesma preocupação. Qual é a preocupação? A preocupação de nós não termos Deus se afastando da gente. E também a preocupação de nós não nos afastarmos de Deus. Porque a orientação do irmão Tiago, no capítulo 4, versículo 8 é: achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. O
O profeta Amós nos diz: buscai ao Senhor e vivei. Precisamos entender, irmãos, que o que Jesus passou, sabe, ele nos mostra claramente, nitidamente, que a preocupação de Jesus era com a presença do Pai na sua vida, com a presença de Deus na sua vida. E eu pergunto para você nessa noite: você tem se preocupado com a presença de Deus na sua vida? Ou você tem tratado as coisas espirituais com desdém, com desprezo? Tanto faz, pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu me sinto até um irmão do filho pródigo, na presença do Pai, mas longe ao mesmo tempo daquilo que Deus tem para a minha vida. Ou você tem, sabe, dado a importância necessária à presença de Deus na sua vida? Precisamos pensar nisso nessa noite. Eu quero trazer aqui 5 conselhos para que nós, irmãos, estejamos mantendo a presença de Deus viva nas nossas vidas. Quantos querem ter a presença de Deus viva na sua vida? Amém? Eu quero ter. E a primeira preocupação que nós devemos ter: o que eu tenho que fazer, pastor, para eu manter a presença de Deus na minha vida? Diga assim: eu preciso tirar um tempo para o Deus que eu sirvo. O que significa isso, pastor? Significa eu preciso amar a presença de Deus. Eu preciso amar a presença. Você pode falar isso comigo e falar assim: eu preciso amar a presença de Deus. Irmãos, para nós mantermos a nossa comunhão com Deus, levando a sério esse acesso espiritual que nós temos ao trono da graça de Deus, nós precisamos tirar um tempo para o nosso Deus. Eu sei que no nosso dia a dia nós tiramos tempo para tudo, para tudo. Tiramos um tempo para viajar, tiramos um tempo para descansar, tiramos um tempo para estudar, tiramos um tempo para trabalhar, tiramos um tempo para namorar, tiramos um tempo, enfim, para os nossos filhos, tiramos um tempo para os nossos familiares. Não tem problema nenhum nisso, nós tiramos um tempo. Hoje, de uma forma muito prazerosa, eu e minha família tiramos um tempo para a gente almoçar lá na casa da Eni. Olha que benção, foi muito bom a comunhão ali. Tiramos um tempo para tudo, mas a pergunta é: você tem tirado um tempo para Deus? Você tem tirado um tempo para Deus? O que é tirar um tempo para Deus, pastor? É você dizimar as 24 horas que você tem. É você tirar, sabe? Você tem um tempo, olha, tiramos um tempo para o WhatsApp, tiramos um tempo para as redes sociais. É você tirar um tempo para Deus. Nós somos chamados a tirarmos um tempo para Deus. E isso nós temos que ter, irmãos, como zelo. Quer seja à noite, quer seja ao amanhecer, ao entardecer, em algum momento tira um tempo para Deus. Você não pode dizer que tem comunhão com Deus se você não fala com Deus, porque presença de Deus, irmãos, é relacionamento, não é obrigação. Deus quer ter relacionamento conosco, e quando nós temos relacionamento com Deus, nós temos prazer em tirar um tempo para Deus, que você vai pegar a sua Bíblia, você vai para um cantinho, para um divã, e você vai tirar um momento para estar ali, a sós, dando importância, amando a presença de Deus. Eu não posso viver sem a presença de Deus. Quando nós falamos de presença aqui, irmão, nós não estamos apenas falando de um conhecimento teórico, empírico, em que eu sei que onde estiverem 2 ou 3 reunidos o nome do Senhor, ali Ele está no meio deles. Eu sei que Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas a questão é: qual é o tempo que eu estou tirando para estar com Ele? Qual é o momento que eu estou tirando para conservar essa intimidade, essa comunhão com Deus? Nós precisamos pensar nisso, porque eu preciso amar a presença do Senhor. Eu preciso amar o Deus que eu digo que eu sirvo. E se eu digo que amo alguém, certamente eu vou forjar um meio para estar junto com essa pessoa amada. Sim ou não? E o princípio de Deus não é esse? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então eu preciso me empenhar nisso, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Eu preciso me empenhar nisso. Se você estiver com vontade de orar, ore. Se você não estiver com vontade de orar, ore da mesma forma. É você tirar tempo para falar com Deus.
Esse negócio, eu vou orar, não estou sentindo vontade de orar, vou orar. Não. É sentindo vontade de orar, ore. Não sentindo vontade de orar, ore. Porque oração é falar com Deus. É você abrir o seu coração para Deus e permitir que Deus esteja falando com você. Amém? Primeira questão é essa que eu gostaria de trazer como ensinamento prático. Jesus tirava tempo para Deus. Você pode falar isso comigo? Diga-me assim: Jesus tirava tempo para Deus. Em muitos momentos, o que Jesus fazia? Mandava os seus discípulos irem adiante e ele ficava a sós com Deus, buscando a Deus. E é essa intimidade que Jesus cultivava com Deus que o levou, inclusive, em João capítulo 11, quando ele chega à casa de Marta e Maria, e eles vão ao sepulcro. Na oração de Jesus fica claro ali, Jesus diz assim: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. A intimidade de Jesus era tão íntimo de Deus, do Pai, que ele dizia assim: eu sei que sempre tu me ouves. Eu tenho intimidade com Deus, a presença de Deus, eu amo a presença de Deus, e eu quero estar com Deus, eu tiro o meu tempo para estar com Deus. Não permita, irmão, meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, não permitamos que a correria desenfreada dessa vida nos furte do coração a oportunidade de nós estarmos tirando um tempo para mantermos a nossa comunhão com Deus. Tem gente que fala assim: o dia deveria ter 25 horas. Mas o que você está fazendo com essas 25 horas? Se você não caminhar pelo princípio que nós aprendemos de prioridade, você não está fazendo absolutamente nada. Porque às vezes nós investimos tanto nas coisas dessa vida e nos esquecemos do mais importante, que é da nossa comunhão com Deus. Sendo que, em vindo à morte, ou Cristo se manifestando para buscar a sua igreja, todas essas correrias, o que nós imprimimos a nossa força, desgastamos a nossa energia, tudo isso ficará aqui. E o que contará é de fato a intimidade que nós estabelecemos com Deus, é o serviço que nós prestamos ao nosso Deus. Pastor, o que eu devo fazer para manter a minha comunhão com Deus? Além de tirar um tempo para Deus, cultive na sua vida pessoal, quem sabe também família, o louvor e a adoração a Deus. Tire um momento para você estar louvando e adorando o Senhor. Mas pastor, não sei cantar, não sei adorar. Coloque lá na Alexa, coloque lá em alguma rádio que você conhece, mas nutre o seu coração de louvor e adoração a Deus. Os salmistas nos ensinam sobre isso. Por isso nós encontramos os salmistas sempre dizendo sobre louvor, adoração a Deus. Precisamos, irmãos, independentemente de fazermos parte do ministério de louvor, selecionados para estarmos aqui cantando no nosso dia a dia, lá na nossa casa, nesse tempo que nós tiramos para Deus, nós devemos cultivar o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, porque a adoração é que mantém o coração alinhado ao coração de Deus. Amém. Talvez você na sua casa, você tenha colocado tanta porcaria, tanta coisa. Talvez você tenha ligado em tantos programas que se você sugar sai sangue, não é? Tanta coisa, enche a cabeça com tanta coisa. Mas tire esse momento, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é só para o ministério de louvor, é para crente, é para salvo, é para um povo regenerado que sabe da importância do louvor a Deus. Então nutre o seu coração de louvor e adoração. Adoração é esse ato de nós inclinarmos o nosso coração diante do Senhor, esse ato de nós nos prostrarmos diante dEle. Então eu louvo o Senhor, reconheço os seus feitos na minha vida e eu adoro a Deus por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus representa para o meu coração. Amém. Então cultive uma vida de louvor e adoração. Saia daqui nessa noite, quem sabe chegando à sua casa, coloque um som, meu irmão. Coloque um louvor, coloque uma adoração, sabe, isso é importante, isso edifica também o nosso coração. Terceiro lugar, irmãos, para mantermos a nossa comunhão com Deus, eu preciso me alimentar diariamente da palavra de Deus. Você pode falar comigo? Diga assim: para manter a minha comunhão com Deus, eu preciso tirar um tempo para Deus, eu preciso cultivar o louvor e a adoração,
eu preciso alimentar o meu coração da palavra de Deus. Alimenta o seu coração. A palavra de Deus, irmão, sustenta a presença de Deus na minha vida. Talvez você tenha passado dias e dias sem pegar na sua Bíblia para fazer uma leitura. Pastor, não sei ler. Peça alguém para colocar a Bíblia falada na sua casa. Há muitas formas de você estar em conexão com a palavra de Deus, mas tira um momento também para estar estudando as Sagradas Escrituras, porque nos diz as Sagradas Escrituras: o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. É importante você se debruçar na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Somos guiados pela palavra de Deus. É importante que você não limpe a sua Bíblia apenas aos domingos para trazer para a igreja, mas é importante que você pegue a palavra de Deus, debruce, porque na nossa tentação, nos momentos de agonia das nossas vidas, nós precisamos trazer ao nosso coração o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Jesus, em Mateus capítulo 4, você já conhece, sendo tentado por Satanás. Satanás citou a Bíblia, mas Jesus o refutou com a palavra de Deus. Mas também está escrito, mas também está escrito, mas também está escrito. Como nós vamos dizer, mas também está escrito, se nós não conhecemos o que é que está escrito na palavra de Deus? É preciso que nós conheçamos a palavra do Senhor. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, irmãos, ela arranca do nosso coração a rebeldia, ela tira do nosso coração a presunção, ela tira do nosso coração a vaidade, ela nos coloca no lugar em que nós devemos estar, sabe, temendo a Deus, caminhando, porque no Salmo 128 está escrito: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Alimentemos o nosso coração da palavra. Amém. Salmo número 1, versículo 3. Antes o seu prazer está onde? Vamos falar juntos? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Esse que faz isso, que ele é como o quê? Ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Amém? Cuja folha. É um crente, irmãos, sempre saudável, porque está estudando a palavra. É um crente sempre que tem vida. É um crente que sabe, irmãos, da sua importância no reino de Deus. Não é um crente que fica titubeando na fé, levado por uma avalanche de heresias presentes nos tempos de hoje. Não. Vamos ser indagados, vamos ser questionados, vamos ser bombardeados. Vão querer arrancar de nós, nos descalçar, tirar os valores que nós temos da palavra de Deus. Mas nós que estamos conhecendo as Sagradas Escrituras, nós sabemos, irmãos, segundo Mateus capítulo 24, versículo 35, que passarão os céus e a terra, disse Jesus, porém as minhas palavras não hão de passar. Amém. Em quarto lugar, para mantermos a nossa comunhão com Deus, como fez Jesus, precisamos escolher bem as nossas companhias. Sabe que você pode falar isso comigo assim: eu preciso escolher bem as minhas companhias. Quem eu estou seguindo? Quem é a referência para mim? Quem eu estou deixando me guiar? Precisamos, irmãos, pensar nisso, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Precisamos, irmãos, de alguma maneira, sabe, entender que quanto mais próximos de pessoas que querem mais de Deus, que querem mais Deus, que querem buscar a Deus, que querem mais andar no temor do Senhor, quanto mais próximos de pessoas abençoadas, nós também nos tornaremos abençoados, e quanto mais abençoados nós formos, certamente pessoas também desejarão ser tal qual nós somos. Pessoas abençoadas por Deus, porque nós somos sal dessa terra e luz deste mundo. Amém? Amém? Com quem você tem andado? Quem você tem nomeado como referência para você?
Ah, pastor, a referência para mim são os pastores que estão se digladiando nas redes sociais, brigas e mais brigas. Isso não é referência, isso é um desserviço do reino de Deus que eles estão prestando. Não nomeis pessoas como referência, irmãos. Referência para nós, sobretudo, é a pessoa de Jesus. Segundo, são aqueles que buscam temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor honestamente. Amém. Quem é que tem influenciado a sua vida? Qual é o ambiente espiritual que você tem estado? Pense nisso nessa noite. Pense nisso nessa noite. Em último lugar, para que possamos manter a presença do Senhor nas nossas vidas, diga comigo assim: eu preciso santificar as janelas da minha alma. Você pode falar mais uma vez? Eu preciso santificar as janelas da minha alma. Quais são as janelas da nossa alma? Quais são? Lembra? Visão, audição, paladar, tato. Precisamos vigiar as janelas da nossa alma. O que é que você tem ouvido? O que é que você tem falado? De que você tem alimentado o seu coração? O que você tem comido? Precisamos, irmãos, para que estejamos mantendo a nossa comunhão com Deus, precisamos santificar as janelas da nossa alma. Certamente você vai ter momentos em que a janela da alma serão os seus olhos, em que você será conduzido a olhar aquilo que você jamais deveria olhar, e você tem que ter postura cristã para dizer não, interromper o processo. Pode ser que seja alguém que está falando nos seus ouvidos, sabe, tentando denegrir a Deus, tentando desconsiderar a pessoa de Deus, tentando falar mal da igreja, tentando falar mal de gente que nem conhece, mas você vai filtrar aquilo que você estará ouvindo. Precisamos tapar, santificar as janelas da nossa alma. Deus nos chama nessa noite para que estejamos nos empenhando, como Jesus se empenhou e sentiu naquele momento, sem abrir mão, irmãos, de um breve momento se desconectar da presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, também com toda a força do nosso coração, com todo o empenho na direção do Espírito Santo, nós precisamos buscar, irmãos, empenhar-nos na manutenção da presença de Deus nas nossas vidas. Não sei se esta será a última mensagem que estarei pregando. Também não sei se esta será a última mensagem que você estará ouvindo. Mas o chamamento de Deus é que nós estejamos nos empenhando em manter a presença de Deus nas nossas vidas, o nosso relacionamento com o nosso Criador. Amém? Amando a presença do Senhor, cultivando louvor e adoração, estudando a palavra, escolhendo as companhias e também santificando as janelas da nossa alma diante de Deus. Convido você para se colocar de pé no seu lugar. Nós estaremos orando ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nesse dia, irmãos, em que nos voltamos para a Páscoa, sem dúvida é um dia de nós alinharmos a nossa vida a estas duas grandes verdades. A primeira é que Jesus tomou o cálice, ele bebeu o cálice da ira de Deus. O pecado que estava sobre nós, ele tomou para si. A condenação que estava sobre nós, ele tomou para si. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se respalda também numa presença restaurada do Senhor nas nossas vidas. E você tem que decidir nessa noite: você quer viver conectado com Deus, em intimidade com Deus, ou separado de Deus? Você quer viver a sua vida cristã buscando crescer dia após dia, galgar degraus, mais degraus da intimidade com Deus, ou você quer ter um retrocesso de separação, de distanciamento de Deus? O que você quer? Qual é a sua escolha nessa noite? Jesus não recuou. Jesus, irmãos, não abandonou o cálice. Ele enfrentou a separação, mas ele venceu a cruz. Ele venceu a morte.
Ele venceu todas as coisas, culminando no que nós temos em Mateus capítulo 28, em que após a sua ressurreição, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aleluia! Agora ele se conecta com o Deus Criador de todas as coisas. Amém. Ele consumou tudo por nós naquela cruz. Queria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado. Queria chamar o pessoal do louvor. E nós queremos orar agora em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você possa sair daqui nessa noite dizendo assim: eu quero manter a minha comunhão com Deus. Se alguma coisa tem entrado no meio do seu caminho, meu irmão, se alguma coisa tem interrompido o seu relacionamento com Deus, se o seu relacionamento com Deus foi quebrado de alguma forma, em nome de Jesus, a palavra de Deus nos diz que aqueles que confessam seus pecados e deixam alcançarão misericórdia. O chamado do Senhor é para que nós nos aproximemos dEle, é para que nós tenhamos comunhão com Deus, é para que nós estejamos vivendo na luz, é para que nós estejamos vivendo em paz com Deus e em Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos estar orando agora uns pelos outros. Queria que você abençoasse o irmão que está ao seu lado agora. Ore por ele em nome de Jesus. Que essa comunhão seja resgatada nessa noite, que essa comunhão seja restaurada nessa noite. Busque a Deus. Você pode se render, rende, faça como Jesus, seja feita a tua vontade. Rende-se ao Senhor nessa noite. Inclina o seu coração diante de Deus nessa noite. Oh, aleluia. Pai, nós queremos estar com o nosso coração incendiado na tua presença, Senhor. Nós queremos, ó Deus amado, estar em estreita intimidade com o Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, estar diante do Senhor, ó Deus querido, sabendo que perto está o Senhor, daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que reverenciam o seu nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando agora o teu povo. Abençoa, Senhor Deus, a nós que aqui estamos. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo nesse momento, ó Deus. Que a tua palavra viva e eficaz possa, Deus, penetrar em cada coração, possa encontrar cada vida nessa noite, Senhor. Que não sejam, ó Deus amado, ó Deus, os obstáculos dessa vida que venham, ó Deus, nos tirar da tua presença, que nada, absolutamente nada, ó Deus, como nos diz o apóstolo Paulo, que não seja altura, profundidade, escassez, bonança, ó Deus, nenhum momento bom ou desagradável que venha nos separar de ti, Senhor, mas que estejamos, ó Pai amado, na tua presença, Pai, buscando a tua face, clamando a ti, Senhor, ó Deus, em intimidade com o Senhor. Que continuemos trabalhando para ti, que continuemos, ó Deus, sendo úteis na tua obra, que continuemos, ó Deus amado, servindo ao nosso próximo, que continuemos servindo, ó Deus amado, o teu reino, como súditos do teu reino, Pai, que continuemos fazendo a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, esteja tocando agora em cada coração. Esteja orando enquanto cantamos, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, seja tocado pela presença do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Nós sabemos que quem já pisou no santo lugar não pode viver em outro lugar. Se você já entendeu a presença de Deus, você não vai conseguir ficar longe de Deus, porque não há lugar mais seguro para estarmos do que na presença do Senhor. Não há lugar mais confortável intimamente para estarmos do que na presença de Deus. Por isso, Pai, nós abençoamos a tua igreja, nós abençoamos o teu povo, Pai. Nós declaramos, ó Deus amado, a comunidade abençoada por ti, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte, o seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se assente.